Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 21 de maio de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Nossa leitura de hoje será 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 23, leremos até o capítulo 8, versículo 21. Posteriormente, leremos João, capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 47. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos por todas as misericórdias que tens derramado sobre nós. Graças te rendemos, Senhor, pelas dádivas que tens, ó Deus, operado sobre nossas vidas. Uma delas, ó Deus, nos permitir ter a Bíblia para lermos todos os dias. Obrigada, Senhor, por isso. Mas nós suplicamos que o teu Espírito Santo, Deus, nos acompanhe nesta leitura, abrindo o nosso entendimento, dando-nos a compreensão necessária para o que nós estaremos lendo. E que assim, ó Pai, compreendendo o que lemos, nós possamos colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 23. O mar de fundição. Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Outros utensílios para o templo. Fez também de bronze 10 suportes. Cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal, e tinha o diâmetro de 1,5 côvado. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda era de 1,5 côvado de altura. As rodas eram de um carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos, e cada suporte que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 0,5 côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho
e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam ao alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as espevitadeiras também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. As dádivas de Davi colocadas no templo. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, de 1 a 21. Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os principais das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali, para ministrar
de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. João capítulo 5, a partir do versículo 19. Leremos até o versículo 47, encerrando este capítulo. Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim.
jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusará é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Encerramos nossa leitura por hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127. Agora eu vou parabenizar os aniversariantes desse dia 21. Quero que você venha comigo, vamos? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 21 de maio de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial neste dia vai para minha querida tia lá em Goiânia, Goiás, Madalena Santos. Vai também para o meu primo lá em Uberlândia, Minas Gerais, Peterson Albino. Vai para o evangelista Daniel Paulino, lá em São José dos Campos, São Paulo. E vai para o José Pereira, lá em Guiratinga, Mato Grosso. E também para a minha colega aqui de Presidente Prudente, a Tereza França. Parabéns e feliz aniversário para cada um de vocês. Quero orar por vocês nesse dia. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por conceder à tia Madalena, ao Peterson, ao evangelista Daniel, ao José Pereira e à Tereza mais um ano de vida. Pai, como é bom poder com eles partilhar deste momento, Deus, de alegria, de regozijo, completar mais um ano de vida, que é bênção do Senhor a cada um deles. Rogo ao Senhor que continue a abençoá-los, ó Deus, com dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade e saúde, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Pai querido, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos